Olá, meus amigos, boa noite a todos que nos acompanham pela TV do Vale, pelo Facebook. Quero aqui inicialmente agradecer a participação do Galego da Zero Bala no nosso podcast Vale, iniciando com pontapé com esse grande empresário aqui da nossa região, alto-santense, e também tem laços com o município de Iracema. Hoje a gente vai conversar, aqui no nosso podcast, vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a trajetória de sucesso, porque quando a gente traz pessoas que realmente têm uma trajetória, é muito interessante a gente passar essa vivência, essas conquistas, para que sirva de exemplo para outras pessoas, como o Galego, que com muito trabalho, com muito esforço, com a ajuda da família, chegou onde ele chegou, vencedor, e aqui vocês vão saber qual é o segredo. O segredo, quem vai dizer, é esse grande alto-santense. Boa noite, Galego, e boa noite aí para todos que nos acompanham aí por essas plataformas. Boa noite, meu amigo de Assis. Estou muito feliz de ter sido convidado para esse podcast. Um pouco nervoso, mas vamos bater um papo aqui. Com certeza vocês vão saber um pouco da história do Galego Zero Bala. É isso aí, Galego, mas não fique nervoso não, a gente vai conversar aqui. Primeiro somos amigos, Conheço o seu trabalho, acompanho, e a gente vai conversar aqui, e as pessoas mais simples, as pessoas que também têm conhecimento, vai entender que o podcast é uma conversa informal, na verdade, a gente vai conversar de tudo um pouco, e eu quero começar, Galego, falando um pouco da importância da família, O Galego é filho do Alto Santo, filho do saudoso Zé Alves, perdeu recentemente sua mãe, Dona Margarida, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-la, e queria que você falasse dessa importância da família na vida do Galego da Zero Bala. Depois a gente toca em outros assuntos aqui. Muito boa pergunta. Eu sou muito família, sabe assim? Eu estou casado com a Agna há 25 anos, E sou filho de seu Zé Alves, Dona Margarida. Meu pai faleceu em 2012, a minha mãe faleceu agora em 2023. Eu tenho 5 irmãos, Onde eu sou o quinto. E tenho uma irmã mais nova do que eu, que é a Gabriela. Então, assim, eu tenho 2 filhos. Ontem fizeram 20 anos, são gêmeos. Um faz medicina, o outro faz odonto. Então, assim, na minha parte familiar, eu só tenho coisa boa para falar de todos eles. Tem uma família grande, a família Holanda, a família dos Araújo, que vem ali da região do Catolé do Rocha, que é do meu pai. Então, eu sou uma pessoa, assim, muito família, muito apegada aos meus filhos. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Fale um pouco da sua esposa. A sua esposa é filha natural aqui do município de Iracema. Eu ia falar Alto Santo, viu? Iracema. Então, é nossa conterrânea. Como foi que conheceu a sua esposa? Em 98 aqui, Eu trabalhava com Topic, que eu acho que pouca gente sabe, mas eu fui o pioneiro aqui em Iracema e Alto Santo, a levar a gente para Fortaleza. Topiqueiro. Eu fui o primeiro a botar. Aqui começou num golzinho. E Neudinho da Topic foi o primeiro motorista do Topic do Iracema, foi Neudinho. E continua até hoje, né? Continua até hoje. Ele foi meu funcionário, Ele tinha acabado de chegar de São Paulo. E eu acho que, se eu não estiver enganado, foi Canidé que falou muito bem dele. Então, assim, ele fez a primeira viagem e trabalhou comigo até 99, foi quando eu fui embora para São Paulo. Então, assim, eu tenho uma história muito longa com Iracema, porque eu comecei a andar aqui muito jovem. Com idade de 13 anos, eu já vinha bater aqui atrás de bola. Eu joguei muita bola ali naquele centro comunitário. Depois comecei a dançar forró também muito novo. Então, assim, eu tive uma vivência muito grande. Depois eu passei a trabalhar com essas Topic, Então, toda noite eu vinha dormir aqui. E foi quando eu conheci a Agna, em 98, dia 21 de novembro, que vai fazer agora 25 anos. Galego chegou a frequentar as tertúlias? Sim, ali no clube. No Yacht Clube. Assim, nós vinha todo domingo, era 8 horas da noite, depois da missa. Pois é, aí vinha do Alto Santo para cá.
Mas, menino, Alto Santo pra cá era pertinho demais. E a sua esposa, ela também é engajada no seu negócio, no seu ramo? Total, totalmente. Essa minha esposa hoje é um caso de sucesso, né? Porque a vida toda ela nunca quis sair perto de mim. Mas há 2 anos atrás ela teve a ideia, junto com a irmã dela, que mora em São Paulo, dela fabricar uma marca no nome dela, que é a Agna Costa. Ô, rapaz, legal, já vi falar Hoje um nessa marca. sucesso total, né? Assim, a mercadoria dela é muito, muito bem aceita. Então é só alegria, só coisa boa para falar da marca dela. Galego, eu sei que falar da família é importante, mas a gente sabe que o alicerce dessa família, da sua família especificamente, seus irmãos, era seu pai e sua mãe. E eu conheço muito a história do saudoso Zé Alves, seu pai, que andou muito nessa região aqui também, né, comprando couro, enfim, ele comercializava. Eu queria que você falasse um pouco, essa veia comercial, tanto sua como também do seu irmão, que é o atual prefeito do Alto Santo, vocês puxaram do seu pai isso, essa questão do comércio, essa questão do carisma, da amizade, fazer amizade com as pessoas, isso vem do seu pai ou de Dona Margarida? Essa parte comercial nós puxamos muito nosso pai, né? Já essa parte de fazer amizade, eu acho que eu puxei mais a minha mãe. Dona Margarida. Então, assim, meu pai era um homem muito conhecido, tinha muita credibilidade, era muito pagador. Inclusive, uma vez eu fui comprar uma caminhonete da promotora aqui de Iracema, chamada Telma. O carro custava 20 mil reais e eu não tinha nem um centavo. Mas eu falei para ela que eu tinha 10 mil para pagar na hora e os outros 10 mil eu dava com 30 mil. E ela me perguntou, isso presta? Eu digo, olha, se a senhora quiser informação de mim, pergunte para o seu Luiz Guerra. E eu, muito jovem, o seu Luiz Guerra nem me conhecia. O que seu Zé Alves comercializava mais, Galego? O De que era o tudo, forte dele? de tudo. Meu pai passou 35 anos indo numa seca muito grande, que tem aquelas frentes de emergência. Meu pai trazendo as carradas e mais carradas de bicicletas Monarch. E aquilo não dava para quem queria. Aquilo era uma febre, né? Era aquelas Monarch ali por volta de 76, 77. Quando ele chegava, o pessoal tomava das mãos dele. Então, assim, meu pai, assim, do tempo que seu Léo Móveis ainda era vendedor de porta em porta das casas pernambucanas. Olha aí. É bacana ter essa história, né, da família. E o Galego é um grande investidor na área da confecção, né? Quando deu início esse trabalho? Quando foi e por quê? Que hoje você é um grande empresário nessa área da confecção. Quando deu início e por quê? Então, a gente lá no Alto Santo era quase que obrigado a ir para São Paulo, né? Primeiros foi nossos tios, o irmão da minha mãe. Depois começou a ir os sobrinhos deles, né? No caso, meu irmão Joini foi em 84, com idade de 15 anos incompleto. Então, quando foi em 88, eu fui. Eles trabalhavam com confecção, então a gente acabou indo para o mundo da confecção. Mesmo sem ter dom para a confecção, a gente entrou quase que obrigatório também, porque aonde a gente chegava no Brás, só via confecção na frente da gente. Aquele nordestino com entender. Isso. Então, assim, começava a fazer aqueles cortinhos lá e começava.
Dessa ideia que a gente teve e dessa coragem que a gente teve de vir implantar esse negócio aqui em Alto Santo. Isso é bacana, Galego, e a gente sabe do sucesso, e é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas que eu entrevisto é: qual é o segredo? Qual o segredo de chegar onde chegou? Uns dizem, é trabalho, outros é sorte. Eu queria ouvir de você. Mas eu particularmente mesmo não acredito em sorte. Eu acredito em trabalho, coragem, atitude, perseverança, cair, se levantar quantas vezes for necessário. Então foi isso que aconteceu com a gente. Não foi nada fácil, né? Porque nós viemos para uma cidade muito pequena, que não tinha nada de industrialização. Nós tivemos que formar toda uma equipe na tora, né? Por volta de 2004, o governo era Lúcio Alcântara, ele deu um curso através do Senai para 100 pessoas. E a primeira turma que foi formada foi com 36 pessoas, 36 costureiros. E as outras a gente ia só botando e fazendo, e era aquela coisa, assim, foi dando muito certo e foi, né, hoje Alto Santo é o que é por conta dessas indústrias que vieram e que ajudou a desenvolver o município de Alto Santo. E assim, Galego, a gente sabe que a vida também não é só de sucesso. A vida não é só de conquistas, às vezes também tem obstáculos. Chegando em São Paulo, qual foi a maior dificuldade que o Galego enfrentou? Que acredito que possa ter tido no início ali, né? Algumas coisas, como a gente vem do interior, pequeno, chega numa capital, uma cultura diferente, pensamentos diferentes, então eu acredito que possa ter acontecido alguma dificuldade. Muitas dificuldades, né? Mas a principal dificuldade era encontrar quem comprasse nossas mercadorias, né? Por quê? Porque as pessoas queriam muito se aproveitar da situação que a gente estava. Vamos dizer assim, se a gente estava muito apertado, as pessoas queriam pagar menos do que o que tinha saído de custo. Então essa era uma das principais dificuldades, né? Mas o meu irmão Joinir, muito matemático, muito comerciante, ele conseguiu passar por cima de todas as dificuldades, né? Então ele venceu a custa de muito trabalho. Joinir casou muito novo, então assim, ele vivia só de casa para o trabalho. Um lugar que ele não ia sem seu trabalho era a igreja. Gostava de ir à igreja, não? Não, ele era apaixonado por igreja. Ele era. Sim, entendi. Um lugar que ele não ia, que fosse o trabalho, era a igreja. Que ele ia. Todo domingo ele ia, levava os filhos, a esposa. Tá certo, entendi. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Lembrando, galera, que a nossa TV está iniciando, mas a gente já faz um trabalho há muito tempo, como com entrevistas, com matérias. E aqui a gente está dando esse pontapé, mas a gente também vai transmitir pelo YouTuber, né? Além do Facebook, também o YouTuber, e também vamos trabalhar um aplicativo para que vocês possam ter acesso à transmissão de várias maneiras. A gente vai trazer pessoas como o Galego e também outras atratividades, vai ter noticiários aqui da nossa emissora, e a gente pede que compartilhe, né, que siga as nossas plataformas. E quem tiver gostando da entrevista vai comentando aqui. Já tem um bocado de boa noite, né? Conceição Cunha está assistindo nosso programa, Conceição Maia, Vandeilma Gomes, Jorgilene Freitas, Damião Carneiro, Paulo Tásio, Leosandra Roque, Natália Assis, Messia Nogueira, Valéria Augusta Holanda, enfim, várias pessoas aqui acompanhando a nossa entrevista. Galera, vamos falar um pouquinho aqui da relação do empresário com o funcionário. As pessoas, quando colocam um empreendimento, a primeira coisa que eu escuto muito falar é difícil encontrar mão de obra qualificada e pessoas comprometidas com o trabalho, com a empresa. E às vezes empresários sempre têm dificuldades de entendimento com alguns funcionários, às vezes ocasionam problemas. Queria saber como é a relação do Galego da Zero Bala com os funcionários da sua empresa. E como é que você trata, o que é que você incentiva os seus funcionários a lidar, primeiro, o trabalho de qualidade. E o empresário paga pelo serviço, mas quer também ver resultado e lucro. Então, eu queria que você resumisse todos esses pontos que eu estou colocando, como é a relação do Galego da Zero Bala com os funcionários da empresa. Rapaz, graças a Deus, eu tenho em torno de 100 funcionários.
E nunca tive problema com nenhum. Nunca fui à audiência pública nesses quase 20 anos que eu estou aqui em Alto Santo, em Iracema, né? Então, assim, desde o começo aqui no Iracema, que eu botei ali no lado da minha sogra, uma casinha que eu tinha lá e eu fiz uma oficina. Lá em Alto Santo? Não, aqui em Iracema. Aqui em Iracema. Perdão. Então, assim, quando eu disse que ia pagar o salário mínimo, as pessoas nem acreditavam, porque achavam que eu não ia nem conseguir, né? E isso já tem quase 10 anos. Hoje, através do Zé... Hora extra toda noite. Então, assim, eu queria até que, se algum funcionário meu estiver escutando, que possa testemunhar o que eu estou falando aqui, né? Porque é muito bom a gente falar e as pessoas, né, testemunhar. Então, assim, eu sempre fui muito preocupado com essa questão de fazer o certo. Não é que eu esteja querendo ser bom, não, é minha obrigação. Mas eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ser honesto, ser justo com o nosso funcionário. Porque para mim é como se fosse um filho. Até resistir, a gente tem que resistir. Isso é importante, por isso que há o sucesso na empresa, porque há a boa relação entre empresário, patrão e funcionário, né? Como dizem assim, gente, compartilha aí, viu? Vamos compartilhando aí para que a gente alcance aí uma boa audiência. Galera, eu não sei se você gosta, mas ninguém vive sem falar em política, porque a política faz parte do nosso cotidiano. Vai fazer 3 anos de gestão no município do Alto Santo. Mas eu quero a visão, a sua visão. O seu irmão tem uma visão, você tem a sua. E a gente tem que respeitar a visão de cada um. Como você vê a política hoje? Vamos falar do seu município, porque você é de lá, então você vai falar o que você vê da política local hoje de lá. Aí você faz um resumo regional. Bom, o Alto Santo hoje é uma cidade muito bem administrada, né? Tanto que hoje ela se destaca a nível de Vale do Jaguaribe como a cidade mais falada em termos assim, de administração. Alto Santo deu um salto de qualidade de 2 anos e meio para trás, né? Para cá, muito grande. Hoje, todo mundo que passa no Alto Santo, os que são de lá e os que não são mais ainda, como o Alto Santo mudou, né? E eu acho que Joinir faz milagre, porque o dinheiro que vem quase todo fica na folha de pagamento. E o pouco que ele pode fazer alguma coisa, ele vai lá e faz, né? Então, o Joinir tem sido muito bom administrador, como ele sempre foi. Uma das coisas que eu sempre questiono é que eu acho a folha de pagamento do Alto Santo muito alta, mas graças a Deus até hoje ele vem conseguindo pagar rigorosamente dia, nunca atrasou um dia. Então a gente só pode dar parabéns para ele. Eu falo como eleitor e falo como irmão, mas assim, não me envolvo em nada da gestão do meu irmão, até porque eu tenho o meu negócio e não quis assim, me envolver, porque eu sabia que se eu me envolvesse, eu ia me prejudicar em termos com o meu negócio, aí eu não quis, eu quis priorizar o meu negócio. Mas assim, como eleitor, eu estou muito satisfeito com a administração dele. Você está falando como eleitor, não como irmão. Exatamente. Porque assim, as pessoas têm esse entendimento de quando o empresário entra na política, ele entra para querer fazer mais ou menos aquilo que ele faz na prática, no dia a dia, administrar a empresa dele. E prefeitura não é diferente, você lida com funcionários, né? Você lida com compra, com pagamento. E eu acredito que o Joinir, por ser um empresário bem sucedido, como você também, entrou no intuito realmente de fazer uma gestão, de fazer um diferencial, e as suas palavras bem colocadas, né? Respeitando o seu ponto de vista. Já teve vontade, já foi candidato alguma vez, já pleiteou algum cargo público? Eu fui candidato em 2008, né, na época do primeiro mandato de Adelmo, para o segundo, e nós estávamos do lado do Maninho. Nesse tempo o Adelmo estava com muito poder. Quem mandava aqui Adelmo tinha a cidade de Alto Santo como se fosse uma propriedade, nós éramos moradores dele. O que ele dissesse estava dito. Então,
Naquele ano era só 9 vagas, em 2004 foi 11, em 2008 foi 9, em 2012 voltou a ser 11. Então, assim, tudo que foi para mim não se eleger, deu certo. E eu agradeci muito a Deus, porque na verdade aquilo só tinha me prejudicado se eu tivesse ganhado. Você acha que se tivesse sido Eu eleito, até não digo tinha? com alguns amigos mais próximos, porque se eu disser para qualquer um, ninguém acredita, que é o maior favor que eu devo a Delma ele não ter deixado eu me eleger. Mas aí é de família política, né? Porque o seu irmão é prefeito e você sempre participa. Eu vejo você muito participativo dos eventos ali, as pessoas gostam muito de você, chega, mas aí para você não dá. No seu pensamento, pelas suas palavras, você nunca vai mais concorrer a um cargo público. Não, eu não tenho pretensões não, sabe assim, eu sou muito focado no meu negócio, estou num momento muito feliz na minha vida empresarial, eu, minha esposa, eu com a marca Elisa Costa, que é o nome da minha sogra, ela com o nome dela mesmo, que é a Agna Costa. Então, assim, na parte da família, 2 filhos fazendo faculdade, eu estou mais focado na minha vida, na minha saúde, do que na política. E eu reparei aqui, você falou aí, eu estou até com um ar de riso aqui, você vai entender. Muita gente diz assim, rapaz, o cara para gostar da sogra, né? O nome da empresa, o nome da sogra, porque tem muita sogra que é muito boa na vida da gente. A minha foi quem ajudou a criar meus filhos, até rapazinho, ela nunca saiu de perto deles. Então, assim, eu também fui muito bom para ela. Isso é bom, né? Ela hoje mora numa baita de uma casa feita por nós. Claro. Né? Então, quem vai lá na casa dela fica admirado. Claro, isso é o reconhecimento, né? A convivência em família, um ajudando o outro. E eu costumo dizer que a mãe da gente, ninguém substitui, mas uma boa sogra, às vezes, é praticamente igual ali, né? Ó, o Divino Jacob está assistindo aqui em casa, homem de visão, grande empreendedor para o Baixo Médio Jaguaribe. Divino está mandando aí um abraço para a galera. Obrigado, Divino. Divino é meu colega, desde rapazinho novo que eu tenho amizade com ele. E tem até uma história engraçada de Divino, ali em frente à pousada de Maria Bonita. Um cabo querendo dar nele, ele dizia assim, não dê não, rapaz, que você não sabe de quem é que eu sou amigo, não. Aí o cabo diz, de quem é? Diz, de Galego de Zé Alves. Galego de Zé Alves. Divino, ele tem a questão dos codinome, né? Mas é um cara, gente boa, superou, né? Ele teve uns problemas na vida, né? Chegou vamos falar, ao alcoolismo. É um grande cara, porque superou, saiu e para muitos nunca mais voltou, porque para muitos é difícil. Fala dos seus empreendimentos aqui em Iracema. Eu vou falar aqui em Iracema, gente, porque a TV do Vale, ela a sede aqui no município de Iracema. TV do Vale, porque a gente, quando idealizou, galera, essa ideia de colocar essa TV web, juntamente com os parceiros, não é só eu, são várias pessoas aqui que fazem parte desse projeto, a gente tem uma ideia de abrangir, né, noticiar e trazer as pessoas das cidades aqui do Vale, do Jaguaribe. Não sei se aqui no cenário você vê que tem fotos antigas e mais recentes de várias cidades aqui do Vale, como Jaguaretama, Milhã, Hererê, Jaguaribara, Pereiro, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Potiretama, Palhando, Irapuã Pinheiro, Alto Santo, São João do Jaguaribe, Jaguaruana, Ibicuitinga, Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Russas, enfim, todas essas cidades aqui do Vale, para que a gente possa noticiar e trazer essas pessoas aqui para mostrar grandes histórias como essa sua, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu empreendimento aqui em Iracema. Então, o que você empreende aqui? Quando eu cheguei em Alto Santo, por volta de 2006, dia 10 de janeiro de 2006, pelo fato da minha esposa, aí a gente já tinha indústria lá e começamos a crescer. E a primeira pessoa que me trouxe para Iracema foi um rapaz chamado Cleuto, que ele nem mora mais aqui. Ele trabalhava na contabilidade da doutora Sônia, ganhando R$400. Aí ele era casado e achava que ele ganha muito pouco. Aí ele foi e me pediu para me arrumar um emprego. Aí eu arrumei um emprego para ele lá em Alto Santo, já pagando o dobro, R$800 na época. Aí ele disse, rapaz, galera, vamos botar um negócio lá em Alto Santo. Que legenda daquela Fransquinha ali do campo. Fransquinha ali do campo, que também trabalha com confecção hoje.
naquela rua que vai pro Forró no Campo. A Fransquinha é tia da minha esposa. Pronto. Você pode depois saber da história dele. Aí eu, assim, mas ele insistiu. Aí eu fui, pois tá bom, mandei. Aí falei com o Evilásio, que foi vice-prefeito. Evilásio Nogueira, foi vice-prefeito, foi vereador deu um também. prédio ali, que ele tem ali. Aqueles prédios ali de Aldeci. Sei. Aí ele me deu um prédio ali, eu botei umas máquinas de costura, fiz uma mesa de estampar e botei ele para trabalhar, sabe? Aí o negócio ia, rapaz, de vento em popa. Infelizmente ele cresceu o olho, né? Naquela época, por volta aí de 2007, 2008, nós chegava a dividir para cada um, no mês, 15 mil reais. Era como se fosse hoje 50 mil. Naquela época, para hoje, sim, com certeza. Eu me lembro bem desses números. 15 mil reais para cada um, num único mês. Aí ele tinha um irmão que o bicho era meio ruim. E começou a botar na cabeça dele para escantear eu, né? E eu digo, quando eu percebi aquilo ali, eu cheguei para ele e digo, meu amigo, faz o seguinte, vamos ver aqui que você toca sua vida para frente. E boa sorte. E rapaz, eu não sei o que diabo foi que o homem se apagou. Então, voltando à história, aí depois comecei com o Júnior de Afra, né? Aí passamos um bom tempo e tal. Depois não deu mais certo. Aí foi quando eu resolvi botar sozinha ali, uma oficina de costura. E dessa oficina de costura eu estou até hoje, já tem uns 10 anos. E hoje está ali no campo, para quem quiser, Juarez me cedeu. E mas lá hoje você não tem sociedade com ninguém, lá hoje é só você. Lá só eu, né? E hoje eu tenho uma sociedade também com Cheiro Confecções, né? Que eu botei, ele trabalhou comigo 7 anos e arrachei ele uma pessoa muito honesta, muito trabalhador. Menino bom, Cheiro, muito cuidadoso, muito zeloso com as coisas. Aí eu fui montei um negocinho para ele lá, uma lojinha e a fábrica, e graças a Deus a gente se dá super bem. Vou fazer um comentário sobre essa sua fala, é um comentário bem interessante. Esses dias eu assisti um vídeo acho que foi no Instagram, salvo engano, ou foi no WhatsApp, eu tô lembrado que assisti esse vídeo. Em seguida eu assisti esse vídeo umas 40 vezes, para me interpretar bem, para falar hoje aqui para você e para outras pessoas, se um dia tocar nesse assunto parecido. As pessoas que estão perto da gente, você identifica se elas são invejosas ou se elas são más através da sua conquista. Aí você vai dizer, mas por que a minha conquista? Porque a pessoa que ela tem inveja de você, quando você alcança o seu sucesso, ela não estenderá a mão para lhe parabenizar. Ela ficará perto de você cabisbaixo, porque ela está perto de você, mas ela é invejosa. Então, pode levar isso para a sua vida. Quando pessoas que não são você se afastam de você por algum motivo, tenha certeza que tem o dedo de Deus. Porque é sempre assim. São 3 fatores. A pessoa não estende a mão quando você alcança o sucesso. A pessoa vê todas as suas qualidades. Na sua primeira falhazinha, ela vai criticar somente a sua falha. E ela nunca vai ficar feliz com o seu sucesso. Então, quando sai alguém que não soma com você, agradeça a Deus. Então, isso eu vi num vídeo, o cara comentando e eu achei interessante. Essa semana o Jorge postou uma frase dessa, né? Quando alguém, às vezes, sai da sua vida, é para poder, Deus trabalhando para que você tenha menos problema com ela. Mais ou menos assim. Bem interessante a frase. Você estava falando aí, eu estava me lembrando da frase. Estava refletindo, né? Pois é, e acontece com a gente diariamente isso aí. Comigo mesmo, no dia a dia, tem pessoas que vivem comigo, convivem comigo, diz que gosta de mim, quer me ajudar na minha frente, mas, na verdade, quando a gente alcança o sucesso, ela nunca vai chegar para dizer que o seu sucesso foi por mérito e foi por trabalho e dedicação sua. Ela sempre vai dizer, não, ele está aí porque fulano ajudou, cicrano deu tanto, o irmão ajudou, fulano ajudou, a sogra ajudou. Ele nunca vai reconhecer que tudo foi por puro esforço e dedicação sua. Esse é o invejoso. Eu mesmo digo que, dia que eu quebrar, a única pessoa que eu vou botar a culpa é em mim mesmo.
como também, se um dia eu vencer na vida, eu vou dizer que os méritos foi só o meu mesmo. Galera, vamos falar um pouquinho aqui, o nosso Watson Chaves, o áudio tá bom? Tá tudo perfeito? Agradeço a todos pela audiência aqui. Gente, eu quero até ressaltar que há pouco tempo teve várias quedas de energia aqui. Tava faltando energia aqui em algumas localidades aqui por perto. A internet cai, volta, e às vezes o áudio pode falhar, a imagem, mas eu estou acompanhando aqui, está perfeito. Essa tá uma dificuldade muito grande, né? Também, empresa como a sua, que tem vários equipamentos ali, tudo ligado à energia, como é que está lidando com isso aí? Rapaz, é um problema que a gente não pode fazer nada, né? A gente, como empresário e o próprio dono de casa, o menor que seja o comércio, todos eles estão no mesmo patamar. Não tem nem menor nem maior nessa questão da Enel. É uma empresa que realmente ficou para trás, não investe, e acho que ela está doida para sair do estado do Ceará, porque da maneira como ela está fazendo, realmente fica essa impressão que eles não querem mais ficar aqui no estado, né? Pois é. Inclusive, eu até cheguei a conversar com o Celso essa semana a respeito disso. Prefeito de Iracema. E ele disse que era um problema tão grave que nem o governador conseguia resolver. E eu tive que concordar com ele. Pois é uma frase bem engraçada, realmente, mas é verdade. Nem o governador está conseguindo. Talvez nem o presidente consiga resolver. Pois é, eu quero até aproveitar essa fala do Galego aqui e dizer, gente, as pessoas ficam me mandando vídeos, áudios, vereador, que estou como vereador também, né? Não sei se eu continuo, mas estou. E venho trabalhando, venho cobrando, mandando ofício, as pessoas culpam os políticos. Gente, tudo que os vereadores, prefeitos, como o seu irmão, prefeito de Alto Santo, prefeito de Iracema, prefeito de Potiretama, Luan Dantas, prefeito Emanuele Martins do Hererê, todos os prefeitos aqui da região estão cobrando constantemente. Os vereadores, os empresários, os cidadãos. Mas, infelizmente, o que o Galego falou aqui acabou de resumir. Uma empresa irresponsável que realmente não está nem aí para os seus clientes, a verdade é essa, e a gente só lamenta. E os prejuízos constantes, aqui mesmo, caindo internet, caindo equipamento, o computador ali travou, por conta de queda de energia. E a Enel, ela não vai ressarcir em nada esses empresários? É uma pena, viu, Galego? É incrível, mas é uma pena. Olha, lá em Morrinhos, é uma cidade que tem de Fortaleza, sentido que vai para Sobral, o governo fez uma subestação lá. Gastou em torno de 6 milhões, justamente para atender um polo de confecções que tem lá em Morrinhos. Sítio Alegre, o nome do distrito. Olha aí. Lá é muito forte na moda íntima, na moda praia. Então, assim, se o governo quiser, na verdade, ele pode entrar com a contrapartida. Lá eles gastaram 6 milhões. Eu acho que o governo estava precisando agir aqui também, né? A gente está culpando só a Enel. Mas não é a hora de Luan, Joini, Celso, dizer assim, vamos pegar aqui um carro e vamos lá falar com o governador. Está na hora do governador agir. Porque se for só Luan, se for só Joini, se for só Celso, talvez ele não vá dar muita atenção não. Mas se for 3, talvez ela... não é questão de uma cidadezinha, quando em Potiretama tem 7 mil, Alto Santo tem 15, Alto Santo tem 15, Iracema tem 15, aí é a região, né? Então eu acho que está na hora deles 3 se unirem e ir lá falar com o Elmano para ver se ele consegue nos ajudar, porque realmente a situação aqui não é só de uma cidade, é das 3 cidades que está toda noite, eu acho que é aqui também, lá em Alto Santo, noite, incrível. Ela cai, volta assim logo em seguida, demorou um pouco mais, porque eu estava me arrumando para vir para cá, faltou energia, eu digo, não, mas vai voltar agora, mas não voltou. Nós saímos de lá e eu vim ver a energia aqui já próximo aqui da Serra. Galego, a sua visão, está vendo a visão de empreendimento, né, de conjunto? Eu não tinha pensado nesse ponto, mas realmente faz sentido. Você junta os políticos da região, em especial os prefeitos, que é o chefe executivo maior. Junta Iracema, Hererê, Potiretama, deixa eu ver mais, Alto Santo, Iracema, Hererê e Potiretama, esses 4 municípios. E vai os 4 prefeitos fazer ali uma espécie de pressão ao governador, o governador vai entender que são ali uma região inteira que está sendo prejudicada, inclusive de pessoas que votaram neles, né, para nos representar.
Com certeza, e principalmente assim, junto desses três prefeitos, porque assim, por que que eu não falei Hererê? Porque eu não vejo falar que lá está tendo problema, porque eu acho que lá nem pertence a essa região aqui. É, Mas eu não sei, vamos falar só dessas três que a gente é. está mais próximo. E esses deputados que foram votados aqui, Leonardo Pinheiro, Antônio Granja, né, Roberto Monteiro e outros aí, que eu não vou saber o nome de todos, São mas muitos, né, assim, galera? tem muito mais força do que nós ficar só falando, se queixando um pro outro aqui, que aí não quer nem saber da gente, né? Mas se um governador vai lá para cima, aí a conversa é outra. É. Galego, tem alguma novidade para falar em relação a empreendimento? Eu vi que você tem um equipamento novo chegando aí nas suas fábricas. Eu não sei se você quer falar. Não, eu não tenho problema nenhum não, com assim, eu não guardo segredo de nada, eu tenho até esse defeito, eu gostaria mais de... Então assim, agora eu comprei uma máquina de fazer minha malha, né? Então assim, daqui a pouco a gente vai ter um pontapé inicial na parte da malharia, né? Porque a Alto Santo desde 2004 que faz a confecção, mas essa parte de malharia nunca foi assim desbravada, né? Se Deus quiser, a partir de agora a gente vai começar a entrar nessa parte de fazer a malha. E daqui a pouco vai chegar o fio e sair a roupa pronta. Galego, eu até esqueci de falar aqui na uma das pautas em relação a essa questão do funcionário, do funcionário das suas fábricas. Às vezes, alguns empresários colocam uma confecção, uma fábrica disso ou daquilo, e falta a questão da mão de obra qualificada, a mão de obra que saiba fazer o serviço. Você teve dificuldade com isso no início e hoje, como é que você lida com isso? Então, eu sempre fui de pegar a pessoa e ensinar, né? Porque só dessa maneira eu vou ter uma pessoa da maneira como eu quero. Quando eu pego um funcionário que já vem de outra empresa, às vezes ela vem com algumas coisas que você acaba não se adaptando na sua empresa, né? Então, assim, eu não tenho muito problema com o funcionário. Praticamente eu não tenho problema nenhum. Quando eu percebo que o funcionário está querendo ser mandado embora, eu faço os gostos dele e mando ele embora. Pago todos os direitos, principalmente a multa. Porque muitas vezes a pessoa tem 3 anos de casa e diz assim, rapaz, se eu sair, eu passo a mão em 10, 15 mil reais. Eu estou precisando comprar uma pop, uma pizza. Tem gente que já entra nessa intenção, né? Aí acontece o seguinte, depois eu vou lá e me emprego de novo. Aí é onde ele tira a conta errada. Né? Dificilmente eu pego um ex-funcionário. Então, assim, mas eu tenho me dado muito bem com todos eles que entram lá, os que saem também. Tem alguns que acham que tem mais direito do que o que realmente tem, e a gente diz assim, olha, tá aqui, isso aqui foi feito tudo pelo contador. Mas se você tiver algum questionamento, pode ir lá para o Ministério que eu estou pronto. Não que eu quero que você vá, mas se você achar que eu estou ludibriando, que eu estou querendo lhe enganar, pode ir. Eu não tenho nem dúvida que você é um dos empresários que cumpre os seus deveres, os seus impostos e paga rigorosamente em dia os seus funcionários. A gente sabe que isso existe realmente. Existem pessoas de má fé. Agora, muita gente às vezes me procura aqui, eu vou dar um exemplo político. Às vezes a pessoa pergunta, diz assim, arruma um emprego para mim, veja aí o que você pode arrumar. Aí a primeira coisa que eu pergunto, o que você sabe fazer? O que você tem de currículo? O que você tem de formação? Não é diferente da sua empresa. Né? Você disse aí na sua fala que ensina, que dá oportunidade para que a pessoa ganhe o dinheiro dela e que produza para a empresa. Mas quando há carência de novos funcionários, aí você vai abrir um empreendimento, vai aumentar, aí você divulga ou você já tem ali umas pessoas que é indicada pelos seus próprios funcionários? Galera, eu tenho uma minha irmã, galera, eu tenho uma pessoa ali vizinha, é mais ou menos assim? Geralmente quando eu preciso de alguém, tem uma fila querendo se empregar lá, sabe? Isso é bom demais. É né? maravilhoso. Vamos dizer assim, lá no Alto Santo, nós já temos essa dificuldade. Lá, nós temos uma grande dificuldade na questão de costureiras, né? Por quê? Porque a costureira poderia ser homem, poderia ser mulher. Lá na minha fábrica mesmo, eu acho que eu tenho uns 5 costureiros, né? E por conta do tabu, muita gente não vai costurar do sexo masculino porque acha que é coisa de mulher. Tem Na essa verdade, não é, né? Se você for ali, bobagem, né? se você for ali para Minas Gerais, São Paulo, Paraná, as oficinas de costura é mais homem. Né? Mas assim, aos poucos a gente vai quebrar esse tabu. Mas assim, quando geralmente quem pede a oportunidade é uma pessoa que já está lá dentro. Deixa eu trazer minha filha, ela já tem 16 anos, tem 18.
Ela está se formando, está fazendo faculdade. Um bocado de gente lá da minha empresa faz faculdade. Então, daqui a pouco, ela não vai mais querer trabalhar comigo. E eu tenho que substituir por outras. Vai ter que ir renovando. É nesse sentido que eu queria chegar. Porque vai pessoas se aposentando, né? Muita gente hoje quer ir para o mundo da enfermagem, para o mundo os professores ganham razoavelmente bem. Ganha muito bem. Com relação a uma costureira, a professora ganha bem melhor, né? Ganha bem melhor. Hoje também o piso salarial do enfermeiro também deu uma melhorada. Então, assim, com essa faculdade que tem lá em Alto Santo, muita gente vai lá se formar e depois procurar um emprego melhor. E a gente já está preparado para isso. Claro, é importante ouvir isso aí. Me explica como é que funciona essa questão de pequenas oficinas em casa. Eu já vi aqui em Iracema mesmo, inclusive, uma ex-cunhada minha, Miracelma, inclusive manda um grande abraço. Você diz ex-cunhada, mas tem uma boa relação com ela. Para mim, ela ainda é cunhada, sabe? Eu gosto muito dela. Nasci e me criei dentro da casa dela. E eu tenho um carinho imenso. Ela trabalhava ali no bairro Holandino, numa oficina, não sei nem se era sua, não lembro. E trabalhava entre 6 e 7 pessoas. Como é que funciona essa questão das oficinas? Elas ganham pelo que produz? Se você não quiser falar valores, não precisa. Mas ela ganha pelo que produz, por peça. Aí tem uma pessoa ali que ela ganha em cima delas e você paga para essa pessoa para pagar elas. Como é que funciona essa opção? No caso da Miracema, é só para... Ela hoje é minha funcionária. Com ela, trabalha mais 2 irmãs. Minha ex-cunhada. Trabalha 3 irmãs lá comigo. Há bastante tempo. Miracelma, Miriam e Manuela. Manuela, que eu acho que ela está grávida. Está grávida. Pronto. Manuela. Então, voltando ao assunto das facções, das oficinas, quando você manda serviço para uma oficina, você paga para a dona da oficina por peça. E ela fica na incumbência de pagar o salário dos funcionários. Geralmente isso dá problema. Por quê? Porque se não for uma coisa assim muito bem orquestrada, muito produtiva, chega no começo do mês, o dinheiro que a dona da oficina recebe é pouco, e ainda tem alguns custos, nem fios, que nem energia, e quando diz assim, vai pagar para os funcionários, paga muito abaixo do que o funcionário está esperando receber. Isso gera o quê? Descontentamento. A pessoa já passa a não respeitar aquele emprego. Quando você não paga correto, quando você não paga o salário mínimo, quando você não registra, quando você não paga, assim, manda só a carga horária de 44 horas semanais, você acaba perdendo sua força, né, de cobrar. Então, por que eu procuro fazer as coisas direitas? Porque eu cobro. Eu passo o dia lá em frente às câmeras, lá olhando. Eu tenho 16 câmeras lá aqui. Né, que eu fico lá na tela do meu computador olhando. Monitora tudo, né, galera? E tudo. Aí, assim, as pessoas também me obedecem por conta disso, porque, por outro lado, eles podem cobrar também. Tanto eu cobro dos meus direitos, como eles cobram os direitos deles. Na oficina, a maioria dá problema por conta disso, porque eles não fazem tudo da maneira como é para ser. Por que é que eles não conseguem fazer? Porque, muitas vezes, o dono da mercadoria paga muito barato. Aí ele, naquela precisão, acaba se assujeitando. No que ele se assujeita, não sobra dinheiro, às vezes, nem para ele direito, imagina para o funcionário dele. Galego, eu geralmente aqui na TV do Vale vai ter uns cortes e vai ser colocado alguns topos, sim, de algumas falas suas bem bacanas para que jogue aí nas redes TikTok, Kawaii, Instagram, e hoje é febre. Eu queria que você passasse uma mensagem de incentivo para pessoas que hoje até está desempregado e que está querendo iniciar um negócio, né, empreender, e às vezes está com medo. Primeiro, a falta do dinheiro. Né? E às vezes tem pessoas que não querem, às vezes, desfazer de um bem. Às vezes eu tenho um bem, rapaz, eu tenho um terreno, tenho uma casa própria e tenho um terreno. Será que valeria a pena eu empreender? E qual o conselho você daria? Pense bem no que você vai dizer, porque tem vários segmentos, né? Eu gosto muito de incentivar as pessoas a fabricar, a entrar no ramo da confecção. E até às vezes brinco dizendo que o ramo da confecção é que nem uma casa de jogo de baralho. Você pode, em pouco tempo, ganhar bastante dinheiro, como também você pode sair endividado, né? Agora, por quê? Porque é uma coisa que envolve bastante dinheiro. E é um ramo muito bom. Por quê? Porque eu até às vezes comparo que um fardo de roupa meu
é o preço de uma carrada de telha, que dá mais de 20 toneladas. Né? Quer dizer assim, é o contraste, né? Vamos dizer assim, você pega um saco de 30 quilos, bota no ombro, custa ali 4, 5 mil reais. Aí uma carrada de telha você vai pagar mais ou menos 4, 5 mil reais. Né? Quer dizer assim, o que é melhor? Você trabalhar com coisa que tem valor, né? E a confecções tem isso. Eu indico a confecção para todo mundo. Não tenho medo de concorrência. Eu procuro sempre andar. É tanto que eu que vendo minha produção todinha, sou eu. Eu vendo através do WhatsApp. Hoje eu estou vendendo para uma chinesa lá em São Paulo, me compra minha produção quase toda. Vendo para uma rede de loja chamada KDM aqui no Ceará. E tem muitos clientes que vão lá na fábrica em Alto Santo comprar diretamente. Né? Graças a Deus eu não tenho problema com vendas. Galego, eu ia fazer essa pergunta. No início da entrevista você falou, e eu guardo tudo aqui, vai ficar tudo. Se você me perguntar daqui a 2 anos, eu lhe digo o que foi que a gente conversou. Eu tenho uma memória muito boa. Até meu irmão, Jair Silveira, já está assistindo aqui, ele se invoca, ele diz assim: rapaz, você conhece todo mundo nome por nome. Olhou, até os pequenininhos, 2 anos você já sabe o nome. Eu tenho graças a Deus, eu tenho essa qualidade, eu memorizo bastante. Você tem a memória do cachorro vingativo, né? Exatamente. Então, assim, lá no início você falou que teve sorte, e uma das dificuldades foi chegar até os fornecedores, né? Fornecedor, porque para fabricar você precisa ter primeiro quem compre, porque senão não faz sentido. Né? Então, assim, as pessoas que compram, geralmente, a fabricação hoje do Galego e antes, são as mesmas pessoas? Não. Isso muda de tempo em tempo? Muda. Eu acho que, vamos dizer assim, cliente de 10 anos, eu acho que não tem nenhum. Vamos dizer assim, teve cliente que eu vendi por mais de 10 anos, que hoje não é mais meu cliente. E talvez tenha, meus melhores clientes, talvez tenha 2, 3 anos só. Entendeu? E qual o tipo de cliente? Qual é o tipo de cliente que compra as confecções? É o que compra para vender para o consumidor final? Ou que compra... Me explica aí mais ou menos assim, nesse sentido. Por muitos anos eu vendi para um nicho de mercado chamado quiteiro, que é parecido com crediarista. Tem uma pequena diferença que é bom a gente explicar para a gente entender. O crediarista é aquele que sai com o carrinho empurrando na rua. Já fazendo a venda direta. E o quiteiro não. O quiteiro ele deixa o kit com as sacoleiras, tipo aquela da Avon. Certo. Aí quando com 60 dias ele volta para saber o que foi que ela vendeu e consequentemente receber. Ele tipo revende casa a casa, é isso que quer dizer? No caso do quiteiro não. O quiteiro, vamos dizer assim, eu vendi para um senhor chamado Tadeu, muito bem de vida, lá Tenente Ananinha. E ele tinha depósito no Nordeste todinho. Aí aquilo ali ele mandava para o depósito. E aquelas equipes que andavam naqueles carros, pegavam o depósito dele e deixavam nas sacoleiras. E as sacoleiras é que ia fazer a venda direta para o consumidor. Então, assim, era várias etapas, né? Diferentemente de quando você vende para uma loja, que ela já vai vender para o consumidor. Isso. Eu tenho um amigo meu que diz assim: não, o cliente bom é o cliente que paga, compra e paga. O cliente ruim é aquele que não paga. Mas a gente sabe que tem mesmo aquele cliente que paga, tem uma diferença daquele cliente que considerável, vende porque tem que vender. Ou tem todo cliente da área da confecção, é aquele cliente realmente que se ele compra, resolve direitinho. Tem um cliente bom, tem um cliente médio, tem um cliente ruim. Específico ruim, para a gente entender. O ruim é aquele que dá trabalho para pagar. Isso é o pior que tem. Dá dor de cabeça. E agora, quando é que você cai muito nesse negócio de vender para quem não paga? É quando você está mais aperreado na sua vida. Eu já tive caso de saber que aquela pessoa ia me enganar e eu ainda vender para ele. Precisando do dinheiro. Não era nem do dinheiro, porque na verdade ele não estava pagando dinheiro, estava dando cheque e vai para frente. Aí você, muito aperreado, descontava o cheque, fazia dinheiro, mas lá para frente vinha o problema, porque o cheque voltou tudinho. Ah, rapaz. É danado. Gente, Joaquim Farias Neto assistindo nosso programa, Edna Dantas, Edinaldo Diógenes, Manuel Bezerra, um monte de comentário aqui que a gente vai perdendo aqui. Eu só tenho a agradecer pela audiência de vocês. Lembrando que a transmissão fica aí nas plataformas e elas vão posteriormente tendo outras visualizações, né?
Como é que tá aí a audiência? Tá boa, né? Boa, né? Graças a Deus. Galego, estamos aqui com 40, quase uma hora de entrevista. Eu acho que a gente já conversou bastante. Eu queria só que, se você quisesse falar mais alguma coisa que eu não acrescentei aqui, a gente pode puxar o assunto aí. Agora quem manda é você aí. Não, eu só tenho que agradecer. É a primeira vez que eu venho. Eu nem queria vir, mas você insistiu muito. Foi. Então, assim, tenho que lhe agradecer também por essa insistência sua. Lá no Alto Santo já fui convidado algumas vezes, mas fiz questão de não ir, justamente por ficar nervoso, achar que não vai sair a boa entrevista. Mas eu espero que quem esteja em casa escutando goste. E se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode fazer a pergunta aí que eu estou aqui pronto para responder. Eu vou só fazer uma pergunta meio polêmica aqui. Eu não sei se sua mulher vai gostar, mas eu vou fazer aqui. Dizem aí que o Galego, quando era jovem, era namorador. Era namorador, Galego? Teve muitas namoradas? Era muito namorador. A coisa que eu mais queria na minha vida era chegar no forró e arrumar uma namorada. É diferente desses meninos de hoje, que nem liga, rapaz. Pois é, rapaz, é interessante. Você chega numa festa hoje, é uma mesa rodeada de rapazes, né? E primeiro a gente ficava andando na festa, né, Galego? Só faltava morrer para ver se dava um beijo numa mulher, para dizer, chegar no dia, me empabulando lá no Alto Santo. Arrumei 2, arrumei 3. Mas assim, aqui mesmo no Iracema, eu tive poucas namoradas. E quando eu comecei a namorar com a Agna, o pessoal falava muito, ele não quer nada, ele não tá nem aí, ele pega um e outro, mas a Agna confiou e deu certo, né? Já são 25 anos, vivo super bem com ela. Até muita gente não acredita, mas eu vou falar aqui, eu nunca briguei com minha esposa. Que bom, né? Uma boa relação, né? Não, parece assim que conhecemos semana passada. Pois é, isso é bom, Galego. Eu costumo dizer, tem muitos amigos da gente que dizem assim, rapaz, hoje eu fosse no tempo de hoje eu não casava, não. Aí eu digo, rapaz, eu não sei se você entende o que eu vou dizer, mas existe a época do solteiro, que é a época que você brincou muito, curtiu muito a vida, e namorou com várias pessoas, mulheres, e até chegar na sua esposa, que foi a que Deus preparou para você. Eu costumo dizer que Deus prepara a esposa da gente. Quando vem dando certo, eu achei muito bonito quando você diz, nunca briguei com minha esposa. Ao contrário de mim, que eu brigo todo dia, mas uma briguinha que, discussãozinha, mas meia hora a gente tá conversando e uma companheira que me ajuda muito também, e a gente só tem a agradecer. Atrás de um grande homem de sucesso tem uma mulher que é o equilíbrio da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Por isso que você está aqui onde você está hoje. Mérito seu, mas eu tenho certeza que depois que você casou até hoje, teve ali um reforço da sua companheira, né? O Porto Seguro. Quero aproveitar aqui e lhe convidar para ir conhecer nossa fábrica lá em Alto Santo. No dia que você quiser ir conhecer a nossa aqui também de Iracema, na hora, será um prazer de mostrar para você, né? E assim, estou esperando lá para nós almoçar lá. Deus quiser, marcar um dia, tá vendo, Watson? Vamos fazer uma visita e vamos mostrar, né? Fazer uma matéria, fazer uma matéria mostrando. Algumas pessoas já foram lá, uma pessoa que eu recordo muito é aquele rapaz lá dos Bastiões. É o Antônio Filho? Acho que é Francisco Filho. Francisco Filho. Ele já fez algumas matérias lá e aquilo ali rodava o mundo inteiro. Me chamava o rei da camiseta, o rei da gola polo. Olha aí. Né? Eu conheci, no início você fabricava, né? Tanto que tem seu nome, Zero Bala. Essa marca Zero Bala, ela ainda existe? Não, existe não. Isso aí ficou só o apelido, né? Mas ficou e pegou e não tira esse Zero Bala. Não tira, né? Porque assim... Por que você acabou esse Porque nome? Assim, a gente... Zero Bala era um nome mais masculino, né? Aí a gente que focou muito no feminino, hoje eu fabrico mais feminino. Certo. Aí a Elisa Costa caiu melhor. Caiu melhor. Hoje, mas você ainda fabrica o masculino? Fabrico masculino, mas eu fabrico com outra marca, chamada Luthier Lanvin. Pronto, é porque essa Zero Bala pegou, rapaz, era conhecido, você chegava... todo mundo quer saber o porquê desse nome Zero Bala. E o porquê, né? Você não falou não, agora deixa aí. Isso foi um forró dos Canários do Reino que eu estava escutando em 2005, lá em São Paulo. Aí na música falava de Zero Bala e eu, escutando a música, peguei e disse, vou botar uma marca com esse nome. E fiz umas camisetas muito bonitas com essa marca, né? Tem um estilista lá.
E quando você faz uma coisa que agrada, as pessoas. E assim, todo mundo era um nome muito sugestivo, né? Zero bala, zero bala. Zero bala, uma coisa. Eu morando lá, Zé Cantor veio fazer um show aqui no Yacht Club aqui. Certo. Eu não estava aqui não, mas eu fui e falei com o Hildo. Disse, rapaz, vou mandar umas camisetas aí, para Zé Cantor divulgar aí. Aí eu sei que eu deu essas camisetas para ele e ele não sabia nem quem era Galego de Zé Alves, ele falava Galego e Zé Alves. Mandando na lua como se fossem duas pessoas, né? Como se fossem duas pessoas. Ele falava Galego de Zé Alves, não, falava Galego e Zé Alves. Pensando que era uma dupla, né? Galego, e o seu nome mesmo como é? É José Joilson Holanda de Araújo. Joilson, né? Joeni Joilson. Parecido, que o de Joeni é José Joeni Holanda de Araújo, o meu é José Joilson Holanda de Araújo. Bacana, bacana. Eu ia até fazer uma pergunta aqui em relação à questão desses colegas da sua área. Eu conheço o Jairo Dantas, que é casado com a menina daqui, que é seu conterrâneo lá. Inclusive, Jairo Dantas sempre assiste a gente, eu mando para ele os links. Ele gosta muito de acompanhar. Eu gostaria de saber, assim, essas pessoas que foram... Quem foi primeiro lá em Alto Santo? Quem foi o primeiro? É o desbravador, porque um, aí depois incentiva outros. Quem foi o primeiro? Um dos primeiros lá? Os pessoal de Alto Santo começaram a ir para São Paulo na década de 60, né? Mas vieram se destacar mais na época de 70, os Machado. Aí seu Mimi depois foi... O senhor Mimi, muito conhecido, né? O seu Mimi foi em abril de 76. Muito tempo, mais de quase 50 anos. Quase 50 anos. Aí os outros foram se incentivando. Quem levou? Já era, foi levando os outros, né? Vamos dizer assim, do caso aí, logo em seguida foi seu Azaí, foi Leôncio, foi a família toda, né? Então vamos dizer assim, no meu caso, o primeiro foi de Geraldo. Um tio, irmão do seu pai? Da minha mãe. Irmão de Dona Margarida. Aí depois levou o tio Rafael, levou o Antônio, aí depois foi tudo. E assim, quando aquelas pessoas voltavam de São Paulo, era tudo mais bonito do que nós que morava lá em Alto Santo. Era? Tudo bem vestido, tudo num sapato. Mais branquinho, né? Aí pegava as melhores mulheres que tem no Alto Santo, as mulheres só queriam namorar com eles. Aí incentivava. Aí todo mundo queria ir para São Paulo. Aquele pirão velho ali é como se fosse o aeroporto de Fortaleza. Ali, a gente sai da... Parava-se ali do lado do outro, 10, 15 ônibus da Itapemirim. Rapaz, era um translado. Saía da rodoviária de Fortaleza, a primeira parada era ali no trem de Alto Santo. Aquele pirão velho. Sei. Ali, se a pessoa... Tinha muito da pessoa entrar no ônibus errado, que era tudo igual. E Galego, antigamente o nordestino... Antigamente não. Hoje o nordestino tem muita essa coisa de crescer mesmo, de trabalhar. Mas quando você chega em São Paulo... eu vejo, eu ainda escuto, eu não sei se você vai concordar. Eu ainda escuto muita gente falar do preconceito, né? De nordestino lá e os paulistas. Não existe mais isso. Eu acho que não existe mais isso, não. Existiu há 20, 30, 40 anos atrás, né? É que, assim, a gente aqui, nós somos modernos, rapaz. Agora tem uma turma ali do Maranhão, do Piauí, que eles eram mais matutão mesmo. Nós já era mais, assim, desenrolado. Mais desenrolado. Né? Então, assim, e quando nós chegava lá, nós já tinha aquelas pessoas familiares da gente, que já estava tudo lote, tudo bem vestido. Aí nós já acompanhava eles. Então nós tivemos mais assim, uma facilidade, né? Principalmente para nós ia, que era o Braz, era a mesma coisa no Alto Santo. A dificuldade lá era só para arrumar namoro. Era baixo demais, mulher bem pouquinha. Galera, você falou aí, eu lembrei de um amigo meu, um grande amigo meu, lá da Caixa d'Água, aqui no bairro Caixa d'Água, inclusive a esposa dele é leitora minha, me perdoe, viu, Sassá? Sassá, a primeira vez que foi para São Paulo, vou contar essa história rapidinho, só pra gente descontrair aqui. Ele muito matutão ali, nós tudo em matutão ali na comunidade, nunca tinha saído para fora, a gente não conhecia nada do mundo. Aí ele chegou contando uma história lá e disse, depois foi ele contando assim na mesa de bebida, todo mundo riu, né? Aí ele falou assim, olha, eu estive em São Paulo, rapaz, quando eu cheguei lá, aí eu dei uma mancada, eu vou contar um aqui para vocês. Eu fui numa loja fazer uma compra, aí lá vi uma atendente muito bonita, uma morena alta, muito bonita, aí aquele sorrisão, aí eu olhei pro meu colega, rapaz, ela tá doidinha por mim, você viu ali? Ela doidinha, aí o colega foi chamar, mas Sassá, rapaz, é vendedora, cara, ela tem que tratar bem, ela não tá doida por você, ela te conhece, cara, que conversa, cara, ela ficou gamada de mim, então assim,
Com muito tempo ele foi raciocinar e viu que aquilo era uma bobagem, mas isso, você acabou de dizer, isso muito tempo atrás, onde as pessoas realmente de uma região não tinham aquele conhecimento, aquela realmente, não vou chamar matuto, uma palavra matuto, mas vou falar uma pessoa que não tinha os conhecimentos, não tinha essa cultura lá. Mas o Nordeste foi quem construiu esse país, viu? Brasília, eu estive recentemente em Brasília.